que agora é idosinho e nós temos que dar cuidados especiais. 25 anos, qual a raça? 25, ela é uma mestiça, uma SRD, uma vira-latinha linda, maravilhosa. Gente, que incrível 25 anos. Ela isso. superou o que eu tinha. O meu máximo era um gato de 22 anos, tá? Essa é uma cachorra de porte pequeno, 25 anos. E ela está linda e perfeita. Gente, Com características de uma vovocinha. que coisa mais linda. É a coisa mais linda. Uma das coisas que eu amo dentro de meu trabalho é poder trabalhar com eles, sabe? Porque tu aprende muito. Tu aprende muito. Cada vez mais tu vai ver a presença de, por exemplo, síndromes de disfunção cognitiva, porque começam os animalzinhos a envelhecer e o que se chama, ou muitas pessoas falam, o Alzheimer veterinário, o Alzheimer canino, eles começam a ter alguns falhos e tu acompanha eles ao longo do tempo, acompanha eles envelhecendo. Muitos deles acompanham até o momento no qual eles partem. E isso é parte lindo da veterinária, não só ver quando eles são filhotes, não só quando desenvolvem, também poder cuidar deles quando estão nas fases de vulnerabilidade, quando são idosos. Nossa, estou emocionada com esse programa aqui. Meu Deus, tenho até que respirar aqui, Dani. A gente respira, amiga. Mas é que é uma parte muito linda da veterinária. Linda, real. E assim, ó, até dando o meu testemunho aqui, né? O meu idoso, ele está comigo, eu já peguei ele quando ele era idoso, né? Ele já tinha 10 anos, hoje ele tem 13. Uau. Então, uma dica, as pessoas olharem para esses idosos que estão para adoção, né? Poderem dar uma vida digna para esses bichinhos, um final de vida digno, ou quanto tempo mais, se for bem cuidadinho, quem sabe, né? E a gente tem um exemplo de com 25 anos. Gente, muitas vezes eu tenho um gato que adotei com 6 anos, tá? E eu falei, 6 anos. Gente, ele é meu neném de casa, no sentido de que a gente convive e coexiste com ele e ele se adaptou super bem. Sabe por quê? Porque tu tens um indivíduo que já tu sabe as dimensões e características que ele tem. Eu tenho uma que adotei com 6 anos e hoje em dia ela está com 13 anos. E eu tenho visto ela envelhecer, tá? E cuidar dela com as integrativas ao longo do tempo. Então, as pessoas não podem ter medo disto. E não podem ter medo disto porque tu falaste agora. É também ter a possibilidade de poder permitir que eles envelheçam com dignidade. Hoje em dia existem colegas que trabalham na área de geriatria, colegas que trabalham na área de reabilitação, colegas que trabalhamos com terapias, ou médicos veterinários que trabalhamos com terapias não convencionais para poder permitir dar a maior qualidade de vida a esse paciente. Lindo, lindo, lindo. Dani, tem alguma... Tu falou da acupuntura, né? Tem alguma terapia que tu acha que dê realmente mais resultado, assim, para o paciente idoso? Ou é o conjunto delas mesmo? Olha, eu sou bem suspeito, Andrea, porque eu sou bem acupunturista. Para mim, em um paciente idoso, a estrutura central sempre de tratamento, eu vou focar ela na acupuntura. Vou somar outras terapias, por exemplo, moxa, porque normalmente eles vão ser pacientes mais deficientes. E com a moxa-bustão, nós vamos conseguir nutrir a energia deste paciente. Hoje em dia, por exemplo, o tratamento com fitoterapia, porque tu aporta energia de ervas para que o paciente possa se nutrir energeticamente e estar melhor ao longo do tempo. Todas aquelas que a gente já falou, já mostrou todas aqui, que fomos né? falando ao longo do tempo, e nos pacientes idosos se juntam nelas e cada uma tem um ponto de ação. Então, muitas vezes pensamos, ele é velhinho, ele tem que estar com dor. Não. Eu tenho muitos de meus pacientes que chegaram com problemas de coluna. Hoje em dia, eles têm as suas limitações, produto da sua idade, mas estão ali. Fazem vida normal, interagem com o tutor e temos qualidade de vida para eles. Pensar como um ser humano, né? A gente não quer que um ser humano tenha dor porque está mais velho e o bichinho também não tem que passar por isso. Não tem. E outra questão, Dani, então voltando a falar da questão da idade, a gente já não limita mais essa idade para o bichinho, né? Não, hoje em dia tu tem que ver que
o fato dos seres humanos estar cuidando melhor dos animais leva a ter uma melhor sobrevida. Eles estão vivendo mais tempo. Isto vai levar, ou vai ser necessário, então, também ter mais cuidados, porque o limite de vida, assim como nos seres humanos está aumentando a faixa na qual nós estamos morrendo, os animais também, sua passagem, seu óbito está acontecendo um pouco mais extenso, produto de todos os cuidados. Cada vez mais tu tem médicos veterinários que estão, por exemplo, colegas que são cardiologistas, colegas que trabalham em geriatria, ortopedista, então se vão cobrindo todos esses pequenos, essas pequenas áreas, ou essas grandes áreas de medicina, e isto vai fazendo que o animalzinho tenha uma melhor sobrevida. E isto é integração, é juntar tudo. Claro. Permitir que o paciente tenha o melhor. E, além disso, as terapias não convencionais que nos vão ajudar a não ser tão agressivos, por exemplo, em fármacos, ou não ser tão agressivos em alguns procedimentos. Dani, também estávamos falando até antes de começar o programa da questão de fazer exames, né, nos animais. Essa medicina realmente preventiva, ela é muito nova na área da veterinária, né? Porque para humanos a gente sabe, uma vez por ano a gente vai lá, faz um check-up, vê como a gente está. Para o bichinho a gente acaba não fazendo isso, que seria muito importante para evitar muitas doenças. É base. E na medicina integrativa, assim como na medicina clássica convencional, a base, Andrea, é a prevenção. É mais fácil prevenir uma doença que tratar uma doença. Muitas vezes as pessoas, os tutores, quando já levam o pacientinho para atendimento, é porque já estão vendo sinais de coisas que possivelmente poderiam ter se prevenido muito antes. Por isso, um check-up anual, uma avaliação. Mas é que ele está bem. Mas vamos saber se ele realmente está bem. Que bom que ele está bem. Que bom que está bem. Vamos a conferir se ele realmente está bem. Vamos a levar ele no veterinário. Ele vai fazer um check-up, ele vai validar, se faz a validação sanguínea, se faz o que o veterinário considere pertinente naquele momento. E assim sabemos, ele realmente está bem. Perfeito, ele está bem, mas podemos melhorar isto e isto. Perfeito. E aí tu consegues ter uma melhor sobrevida do paciente, uma melhor qualidade ao longo do tempo. A gente pode se perguntar assim, mas em qual veterinário que eu levo? Porque diante de tantas especialidades aí, a gente fica sem saber quem que vai acompanhar ele e vai pedir, solicitar esse check-up e, se necessário, então, encaminhar para um outro especialista. Qual que é a tua sugestão, Dani? Eu sempre falo, quando se fala de veterinária, todos os tutores normalmente têm um veterinário de confiança, aquele veterinário que está acompanhando a seu animalzinho. Esse colega, ele vai ter essa responsabilidade de, perfeito, vamos saber, Andrea, o que eu preciso fazer para ver o que está acontecendo com ele. Olha, eu acho que o problema é de coração, então ali é onde entra e se encaminha para um cardio, se encaminha para um neuro, se encaminha para uma fisioterapia, se encaminha para uma terapia não convencional. Então, sempre trabalhar com um veterinário de confiança que tem cuidado dele para poder permitir que se façam os encaminhamentos correspondentes. Perfeito, Dani. Só te agradecer sempre e sempre exaltar aí essa tua profissão tão linda. Tão linda mesmo. Obrigada, tá? Obrigado, Andrea, por nos permitir poder falar um pouco hoje. Com certeza. Até a próxima, então. Daqui a pouco vamos falar de fisioterapia. Perfeito. Interessantíssimo, né? Sim. Então, fique aí e nos acompanhe depois do intervalo que vamos falar de fisioterapia para os nossos pets. Já, já. Voltamos com o Espírito ao vivo para todo o Brasil e nesta quarta-feira estamos falando sobre a saúde dos nossos pets, mais especificamente dos nossos idosos. E agora, junto com o Dani, tem uma convidada especial, a médica veterinária integrativa, Cíntia Castilho Diel. Cíntia, muito bem-vinda, que prazer te receber.
Muito obrigada pelo convite. Muito bom, a gente está associando aí, né, esses temas. E a fisioterapia, acredito eu, que ela seja a atuação dela muito mais em idosos, não? Ou estou enganada ou é isso, Cíntia? Na verdade, quando a gente fala em fisioterapia, a gente tem aquela ideia, né, daquela fisioterapia como no humano, né, que é aquela fisioterapia mais direcionada a pós-operatórios, né? Quando a gente fala em PETs, sim, ela é bem mais abrangente. A gente entra num nicho enorme, onde a gente pensa sempre na reabilitação. Reabilitação como um todo, desde que aquele paciente tenha necessidade. Então, pode ser um paciente jovem, um paciente mediano, um paciente adolescente, um adulto e um idoso. Mas os idosos se beneficiam muito. E essa é também uma área que acredito que se trabalhe na multidisciplinariedade, né? Outras especialidades acabam encaminhando, é isso? Sim. Claro. Sim, trabalhamos com vários colegas, como eu digo, a gente não trabalha sozinho, né? E hoje em dia, quando se fala reabilitação, né, ou a fisioterapia, como antigamente todo mundo falava mais, a gente pensa numa série de terapias para trazer qualidade de vida e bem-estar para aquele paciente, desde meios físicos, né, que seriam os equipamentos utilizados na fisioterapia, os exercícios, né, com bolas, instrumentos, enfim, e também toda a parte de uma medicina mais integrativa, integrando para proporcionar isso, né? Dani, nesse caso dos idosos, como que tu vê essa relação? Gente, é muito lindo. Eu tenho, Cíntia é uma das pessoas com as quais muitas vezes eu falo, sabe, vamos enviar um paciente. Eu tenho várias colegas com as quais eu encaminho pacientes. Por quê? Na acupuntura eu consigo chegar até um nível. E elas conseguem trabalhar a nível de outro ponto. Então, elas conseguem, como Cíntia falou, reabilitar certas estruturas. Então, são duas áreas que se encaixam perfeitamente. Assim como tenho muitos colegas que trabalham em reabilitação que me enviam paciente para que eu trabalhe com acupuntura. Por isso que são duas áreas que se encaixam perfeitamente uma com a outra. Que maravilha. Vamos ver, então a Cíntia trouxe várias fotos, vamos ver, Cíntia, e daí tu pode ir comentando nessas fotos aí pra gente entender um pouquinho sobre... é um pugzinho. Isso te tocou. Velhinho também, pelo jeito. Esse é um idosinho, ele até ele faz acupuntura, né? E é um pacientinho que eu ainda atendo até hoje. Então, ele tem várias técnicas que a gente utiliza com ele para promover a qualidade de vida. Que idade ele tem? Sim. Ele tem 12 anos. 12 anos, idade do meu. Aí está ele de novo. É um paciente muito mimoso. Eu trabalho com equinos também, então a reabilitação, a fisioterapia com equinos é algo que é encantador. Eu imagino que seja, realmente. Existe uma troca muito grande, né, com esses animais, né? Porque quando a gente promove... Eu não vou dizer que a fisioterapia vai fazer com que ele ande perfeitamente ou que ele se restabeleça. Eu procuro o melhor que ele pode, né? Respeitando sempre os limites, respeitando as raças, respeitando aquele animal como um ser vivo. Dando mais qualidade para Exato. ele, né, de vida. Que lindo. Essa é a Queenie. Essa é uma cachorrinha bem novinha, né? Mas ela faz reabilitação desde os seus 2 anos, porque ela tem crises convulsivas, né? Dentro do padrão racial, né? Esse é um pastor alemão também, a gente faz o ILIB, que é uma técnica de laser, né, que se faz onde ele age de forma sistêmica, ele age no corpo inteiro. Que interessante. Né? Sempre com muito respeito e amor aos animais. Que lindas né? as fotos com os cavalos.
E a Pipoca é uma bulldog francesa que também faz o ILIB. O ILIB ele tem uma melhora muito grande no estresse oxidativo. O que ele é exatamente, Cíntia, para a gente entender? Ele é um laser que é colocado numa artéria, né? Então, ele faz essa irradiação. Aí nós temos o Yoshinho, esse aí já partiu, era bem idosinho, eu atendi ele até ele ficar bem idosinho, até os seus 17 anos, 17 né? anos. 17 anos. Aqui a Boni fazendo laser, ela fez uma cirurgia de coluna, tinha ficado sem caminhar, e aí é feito todo o tratamento para que ela possa, né, se restabelecer e voltar a ter as suas qualidades. Esse é o Pipi, esse eu resgatei da enchente, resgatadinho da enchente, ele é amputado e ele se reabilitou super bem, né, e hoje a gente nem diz que ele tem as limitações dele, né. Então, o que mais importante de trazer aqui, que sempre a gente tem muito respeito aos animais, né? É tudo feito com muito amor, muito carinho. Essa é uma pacientinha que era minha e do Dani, a Pipoca, né? Então, que a gente sempre trabalha em conjunto, né? Trabalhando com o outro. E aí eu quis mostrar com essa foto é que os animais eles ficam tão relaxados que às vezes eles dormem. Esse é um equipamento de magnetoterapia, né? E quando é feito, eles dormem. Lógico, sempre a gente cuidando, né? Qual é a história desse paciente? Ele pode usar, porque tem alguns animais, alguns pacientes que eles não podem utilizar determinadas técnicas. Então, a gente está sempre cuidando para que isso seja sempre utilizado de uma maneira muito consciente. Né? E o que deve ser incrível para vocês é justamente acompanharem a evolução deles, né? É lindo. Ao longo do tempo é uma coisa muito linda. E não sei se tu viu que Cíntia está mostrando distintas técnicas, distintos tipos de aparelhos, distintas formas de poder ajudar e de poder reabilitar o paciente. E isso é uma coisa super linda, poder escolher qual é o grupo de terapias que vai encaixar melhor para poder fazer o trabalho. Exatamente, porque é só com a visão de quem está acompanhando, entendendo e sabendo realmente quais as terapias funcionam realmente, né, para determinada... não sei se é doença ou problema, né? Eu digo sempre situação, né? Situação, ótimo. Porque eles estão sempre... A gente fala doença, a gente está predeterminando alguma coisa. Então, eles estão naquela situação, né? E a gente faz tudo para promover que eles, às vezes, com aquelas limitações, eles consigam, por exemplo, ter liberdade de ir até seu pote de água, até o seu pote de comida e fazer no seu cantinho do xixi as suas necessidades básicas, né? Eu não preciso que ele caminhe perfeitamente ou que ele volte a correr, porque aí entra a questão animal idoso. Eu tenho que respeitar também essa idade, esses limites que ele tem. Claro. Temos vídeos também aí, Cíntia. Vamos ver, então. A Pipoca esse momento foi um momento bem comemorado, né? Porque ela simplesmente, foi sequelas de sinomose, que é uma doença, né, bem difícil, e ela voltou a caminhar. Então, isso foi um processo muito bacana que nós dois acompanhamos juntos, né? E é gratificante. Eu imagino, não tem como, né? Não ser coisa linda. Lindo, é muito lindo esse trabalho de vocês. Então, assim, a fisioterapia também, ela não é considerada uma medicina integrativa, ou é? Não. Dentro das terapias integrativas, não, né? Ela é uma técnica dentro das terapias integrativas, né? Dentro. Porque quando a gente fala na físio, às vezes tu acaba ficando um pouquinho limitado em equipamentos, em exercícios,
né, todo esse processo da reabilitação, né? Então, existem outras técnicas também que eu não trouxe aqui, que é a hidroesteira, esteira seca, os exercícios físicos pós, né, para ganho de massa muscular, ganho de resistência, né? Então, a gente tem várias coisas dentro da fisioterapia, mas a fisioterapia, eu acredito que a gente diz que ela está dentro da medicina integrativa, sim. Ela é uma das partes. O animalzinho que não se exercita, ele também vai ter a musculatura dele prejudicada? Sim. Esse que fica muito dentro de casa, que não gosta de sair, que não gosta de passear, Então, é causa de preocupação também? Eu sempre faço a seguinte comparação, né? Se era um paciente novo e que tinha o hábito de ser ativo, sim, essa falta de exercício vai fazer falta para ele, sim. Mas se eu tinha um paciente que ele fazia 1, 2 passeios dia, porque é importante a caminhada, sempre, todos os dias, né? Aí, quando ele vai ficando mais idoso, eu quero ter um ganho de massa muscular nele, aí eu vou colocá-lo para fazer mais caminhada do que ele fazia antes? Não, né? Eu acho que ele não vai gostar, né? Então, a gente sempre tem que colocar na balança e ver como é que era esse animal, como é que ele estava, como é que ele gostava de fazer, o que ele gostava. E dentro da medicina integrativa, com a fisioterapia, a gente sempre busca, eu sempre falo isso, né? Fazer de forma o mais lúdica possível, para que eles se sintam recompensados e felizes, né? E os tutores também, né? sim. A Ana pergunta se animais com displasia devem fazer fisioterapia. Sim, sim. Sim, sim. Um sim bem grande. Sim, E caminhadas também, ela... A caminhada dele tem que ser uma caminhada mais controlada, com observação, né? Porque senão, se eu já tenho uma estrutura que está desgastada, porque a displasia coxofemoral, né? Pode ser na coxofemoral, ou eu posso ter uma displasia de cotovelo também. Eu tenho um atrito muito grande entre duas articulações. Então, se eu estou com um animal que já está debilitado, ele já está com dor, eu coloco ele para caminhar mais ainda, sem aquele olhar experiente em cima, eu posso machucá-lo mais ainda. E ambos falaram sim, né? Aquele sim longo para displasia. Tem algum outro sim longo aí para alguma outra debilidade aí, enfim? Um sim gigante que eu sempre peço para os tutores que levem eles a fisioterapia e reabilitação são problemas de coluna. Exatamente. Não sei se Cíntia tem outro, mas esses dois, eu te vou falar um sim gigantesco. E como que a gente entende que o bichinho está com problema de coluna? Com o clínico veterinário. Mas em observação em casa, ele dá algum sinal? A gente... Na verdade, a gente sempre comenta em relação à dor, né? Então, todo aquele paciente que começa a ter uma pequena mudança no seu comportamento, ele já está levantando uma bandeirinha que tem alguma coisa que não está bem, né? E aí tu tem que ver isso, perfeito. Tu como tutora viu que o comportamento do pet mudou em alguma coisa, procura um veterinário. Perfeito. Para que ele possa validar, ele possa saber e te falar, perfeito, se ele precisa de reabilitação, ele está com dor, precisa de analgesia. É a parte importante, que alguém possa validar, um clínico possa validar para poder escolher qual vai ser a linha de ajuda que se vai levar, ou de tratamento que vai se aplicar naquele indivíduo, naquele paciente. Tem mais uma pergunta aqui, a diferença do ortopedista, então, para o fisioterapeuta e o fisiatra. Muito boa. Muito boa. Na verdade, assim, o que acontece? Hoje em dia, para ser fisioterapeuta e trabalhar com pets, tu precisa ser veterinário. Então, algumas linhas, alguns cursos, eles já não dizem mais fisioterapia veterinária, eles falam a fisiatria, porque, afinal de contas, somos médicos tratando aqueles animais. E a ortopedia, tá? A gente vê mais assim, as patologias.
Então, o ortopedista, ele vai lá, ele estuda aquelas patologias, aquele estado corporal daquele paciente. A gente trata através de exercícios, através de mecanismos como laser, TENS, FES, ultrassom, magneto, a própria acupuntura, outras técnicas, né? E o ortopedista, normalmente, se ele é um ortopedista mais conservador, ele mesmo encaminha para o fisiatra. Não sei se tu tens... Perfeito. Sim. Então, assim, ó, vamos já encaminhar o encerramento. Assim, eu gostaria que vocês falassem, né, a importância das áreas de vocês e do olhar do tutor para isso, né? Porque a gente sabe que é uma área, a medicina integrativa, é uma área nova dentro da veterinária, da medicina veterinária. E que o tutor ele tem que entender, né, o quanto isso vai fazer a diferença para a qualidade de vida desse animal. Se nós pensarmos, falando neste momento, em acupuntura, em gua sha, em mocha, essa área de trabalho ela vai estar sempre no que nós chamamos uma camada energética. Muitas vezes eu posso ter um paciente que não tem ainda uma lesão de caráter física, mas ele tem um problema de locomoção. Então, ele vai ser o paciente ideal para esse tipo de terapias, tá? Muitas vezes eu posso ter um paciente que já tem um dano estrutural um pouco mais profundo. Nesses casos, eu vou precisar sempre, e é a forma na que trabalho, ou com um ortopedista, para que ela valide as estruturas, ou se envia para a fisioterapia, de forma de que a fisioterapia e a reabilitação possa fazer o que corresponde e poder ajudar nessa área, fortalecer tecidos, melhorar a parte locomotora. E daí, Cíntia, vocês trabalham? Eu acho que esse olhar mesmo aí, Dani, não tem, é isso aí, não adianta. Não adianta. A gente trabalha muito parecido, porque Exato. tem momentos nos quais tu fala, não, é que aqui o problema é uma debilidade em uma musculatura. Perfeito. Em acupuntura, eu tenho algumas ferramentas de trabalho, mas eu sei que em fisioterapia e reabilitação, eles têm ondas elétricas, eles têm forma de poder reabilitar aquela musculatura mais rápido. Se eu tenho um paciente que tem uma lesão ortopédica, por exemplo, uma ruptura de um ligamento cruzado, eu vou encaminhar diretamente para um ortopedista, para que ele possa fazer a correção de aquele tecido, de forma de poder continuar logo com o processo de reabilitação ou com o processo de acupuntura. Perfeito, muito obrigada. Assim como disse para o Dani, estendo a você também, Cíntia, os parabéns aí por essa profissão tão linda, por esse trabalho tão bonito, né, que está desenvolvendo com esses bichinhos. E muito obrigada pela entrevista. Sim, Andrei. Obrigada.